Eu quero começar com algumas perguntas. So I'd like to start with a few questions. Quando falam acerca de si, como é que você é lembrado? When people talk about you, how are you remembered? Como é que você é lembrado no seu dia a dia pelas pessoas que estão à sua volta? How are you remembered in your day-to-day by the people around you? O que as pessoas falam sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa? What would people say about your character and who you are? Você é alguém que faz a diferença na vida de outras pessoas? Are you someone that makes a difference in people's lives? Ou você é simplesmente mais um no meio da multidão? Or are you simply another one in the middle of the crowd? Como você quer ser lembrado no dia que você morrer? How do you want to be remembered the day that you die? Quando você morrer, você ser lembrado com alguém que deixou algo na vida de outras pessoas ou simplesmente alguém que morreu e partiu? Will you be remembered as someone who added to people's lives, or will you be remembered as someone who just let life go by? Algo que nós precisamos de ter consciência que hoje nós estamos mais perto da nossa morte do que nós estávamos ontem. It's something crazy to even think about that today we are one day closer to our death than yesterday. Cada dia que passa, nós temos um dia a menos aqui na Terra. Every day that goes by, we have one last day here on earth. Muitas vezes nós somos novos e pensamos, não, eu tenho uma vida muito longa ainda pela frente. A lot of times when we're young, we have the tendency to think, oh no, there's still so much ahead of me. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós não sabemos qual é o dia e a hora que nós iremos morrer. But the issue is we don't know the day or the time when we will die. Você pode fechar os seus olhos, eu gostaria de orar. I like to pray. Pai, no nome de Jesus, Father, muito obrigado pela tua presença neste lugar. thank you for your presence in this place. Senhor, tu dizes onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu te fazes presente. You say that wherever there's 2 or 3 gathered in your name, you're present. Senhor, aqui a tua família está reunida para ouvir de ti. So Lord, your family is here together, ready to listen to your word. Por isso, Pai, eu peço agora que tu venhas ungir os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração. So anoint our ears, our hearts, and our minds. Senhor, nós queremos aprender mais sobre ti. We want to learn more about you. Nós queremos te amar e servir de todo o nosso coração. We want to love and serve you with all our hearts. No nome de In Jesus. Jesus' name. Hoje você está a fazer diferença na vida de alguém? Are you making a difference in somebody's life today? Alguém que está próximo de si? Somebody that is close to you? Alguém que você se cruza diariamente? Someone that you come in contact with daily? As pessoas que estão à sua volta, elas conseguem perceber que realmente você é um cristão? Do the people around you see that you're a Christian? Em 2 Coríntios 2:15 diz que nós somos o bom perfume de Cristo. And 2 Corinthians 2:15 says that we are to God the pleasing aroma of Christ. Nós somos o bom perfume de Cristo. We are the pleasing aroma of Christ. Se nós temos o bom perfume de Cristo, será que as pessoas à nossa volta elas estão a sentir esse perfume? So I wonder, what do people around us are able to smell? Do they smell that aroma? Será que eles conseguem sentir a doce e agradável presença de Jesus Cristo na sua vida? I do wonder if people around you can feel the presence of God in your life. O tema da nossa mensagem hoje é Deixando um Legado. So the title for our message today is Leaving a Legacy. Uma das coisas que eu tenho pensado muito, o que é que eu estou a deixar para as novas gerações? Which is something that I've been thinking about, is what am I leaving for the next generation? Eu queria falar um pouco sobre o que é o legado. So I want to talk a little bit about legacy. Legado significa passar para outras pessoas algo que vai influenciar as suas vidas ou gerações futuras. Legado é uma herança deixada a qual a pessoa não tinha direito, mas foi passado por influência direta das ações dessa pessoa. So a legacy means to pass down to other people something that will influence their lives or future generations. A legacy is an inheritance left to a person who had no right to it, but it was passed down by influence, by direct influence of the actions of that person. Legado é algo que você não pode medir pelas suas ações no dia a dia. It is impossible to measure your legacy. Mas as suas ações, elas irão influenciar eventos futuros. But your actions today will influence future events.
Na forma como você se comporta hoje irá influenciar o futuro daqueles que estão à sua volta. The way you behave today will influence people in the future. Nós podemos ver que existiu várias pessoas ao longo da história que tiveram influências positivas e negativas na vida da humanidade. And there are various people throughout history who had both positive and negative influences in the history of mankind. Cabe-nos a nós escolher qual o tipo de influência que nós queremos fazer na vida das pessoas à nossa volta. So therefore, it's up to us to choose what type of influence we want to have in people's lives. E eu quero falar agora sobre vários exemplos de legados que nós podemos deixar. So I'd like to just go through a few types of legacies that we can leave behind. Em diversas áreas você pode ser influente de uma forma positiva ou de uma forma negativa. There are various areas to your life where you can have a positive or a negative influence. O primeiro legado que você pode deixar é dentro da sua própria família. So the first legacy is within your family. O Timóteo era um discípulo apaixonado por Timothy Cristo. Was a disciple that loved Christ E ele era discípulo do apóstolo Paulo. and a disciple of Apostle Paul. E a sua fé ela foi crescendo cada dia mais. And his faith kept growing every day. Mas essa fé ela não começou quando o apóstolo Paulo começou a discipular Timóteo. But that faith didn't just start when Paul started discipling Timothy. Essa fé ela começou muito antes com a sua própria família. But rather it started with his family. E eu gostaria que nós lêssemos 2 Timóteo 2, 1 a 5. So look at 2 Timothy chapter 1 verse 5. It says, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Nós podemos ver que nesta passagem a influência da avó e da mãe de Timóteo foi extremamente importante para que Timóteo se tornasse quem ele era. So we can see here that Paul comes to the conclusion that it was the influence of Timothy's grandmother and mother that shaped him into the person that he is today. É lógico que eu posso não ter um histórico de cristianismo na minha família e me tornar um cristão ativo. Logically, it doesn't mean that you need to have a family, a generation of Christians in order for you to become a Christian. Mas é extremamente importante nós, como cristãos, começarmos a preparar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, as novas gerações. But it's incredibly important that we begin to train our children and the younger generation. Então nós como pais, nós como adultos, é de uma forma imprescindível que nós precisamos preparar as gerações futuras. And so us as parents, this is very important. Se nós não prepararmos as gerações futuras, If we don't prepare future generations, se nós não prepararmos os nossos filhos para que eles tenham uma convicção forte de quem são em Cristo, if we don't prepare our children to have a strong conviction in who they are in Christ, nós podemos correr o risco desses filhos se tornarem muitas vezes ateus, alguém que não acredita em Deus. we run the risk of those children not believing in Christ when they grow up. Se você puder, abra a sua Bíblia em Provérbios 22:6. So, if you can, open your Bible in Proverbs 22, verse 6. Proverbs chapter 22, verse 6. It says, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. O livro de Provérbios é um livro que ele fala sobre o nosso relacionamento entre o homem. The book of Proverbs many times talks about the relationship that we have between humans. E aqui ele fala exatamente que quando nós educamos uma criança no caminho do Senhor, quando nós educamos uma criança segundo os princípios bíblicos, mesmo que ele envelheça, ele jamais se vai esquecer disso. And so in here, it is stating that when we influence our children, when we help them and show them how to behave, they later on, when they grow up, they will tend to follow that way. A melhor forma de você ensinar é através do exemplo. The best way that you can teach somebody something is to show them. Você pode não se perceber, mas os seus filhos, as pessoas, crianças, os adolescentes que estão à sua volta,
estão sempre a olhar para si. And you may not realize it, but the people around you are constantly looking at what you're doing. Faça você algo certo ou errado, eles vão estar a olhar para si. And whether you do something that is right or wrong, they will be looking at you for the example. Então cabe-nos a nós, como pais, como pessoas maduras, educar os nossos filhos para que eles, quando se tornarem mais velhos, eles continuem essa boa obra. And so it's up to us, the ones that are more mature, to help those that are younger and less mature. A segunda coisa que nós podemos deixar um legado é fazendo discípulos. So the second legacy is to make disciples. Não, fazer discípulos não é uma opção. And so this is not something that's an option. Isso não é algo que é só para os líderes, para os pastores, para os presbíteros ou para os líderes de qualquer uma outra área. This is not something that is just for the leaders, the pastors, and all that. Se nós formos ler no livro de Atos, nós podemos ver que quando a igreja ela foi formada, um dos grandes ênfases foi fazer discípulos. And you'll see in the book of Acts that describes the first church, we see that there is a huge emphasis in discipleship. Porque fazendo discípulos é dar continuidade ao trabalho que Jesus fez aqui na terra. Because making disciples is to continue the work that Jesus began here on earth. Porque foram feitos discípulos. Hoje nós estamos aqui, nós podemos falar sobre quem era Jesus. Because 12 disciples were made, we get to stand here and talk about what God has done. Eu queria ler Mateus 28, 19 e 20, I just want to turn to Matthew 28, verse 19. ver o que a palavra nos diz. This is what the Bible says. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Reparem que aqui diz que para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações. And so notice here that it's talking about going and making disciples of all nations Ele também diz que nós devemos os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. and baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ele diz também que nós devemos ensinar a obedecer a tudo o quanto lhes foi ordenado. And then to pass down, to teach all that Jesus had taught them to do. Isso são ordenanças que nos foram deixadas para nós. So this is something that is for us. Infelizmente, hoje a igreja ela não tem feito discípulos. And unfortunately, the church hasn't made many disciples. A igreja hoje ela muitas vezes tem uma função de simplesmente juntar o povo de Deus dentro de quatro paredes. And a lot of churches get to fall into the trap of just being a place where people gather for one day and then that's it. Fazer discípulos é algo que leva tempo e dá trabalho. Making disciples is something that is hard and that it takes time. Fazer discípulos não é simplesmente fazer assim e o discípulo fica pronto. You can't simply snap your fingers and boom, the disciple is ready. Fazer discípulos é como se a gente estiver a gerar e educar um filho. So it almost resembles the education and the raising of children. Da mesma forma que nós educamos os nossos filhos e eles vão errando e vão aprendendo, assim é um discípulo. So in the same way that you're raising children and they make mistakes and they learn from that, it's the same way with a disciple. Outra coisa que nós podemos ver é que fazer discípulos, existe uma necessidade de estar próximo do discípulo. We also can observe that for a discipleship to be successful, both the disciple and the discipler have to be together. É impossível eu fazer discípulos estando longe da pessoa que eu quero discipular. It is impossible for me to disciple somebody, given that I don't spend any time with that person. Então quer dizer que fazer discípulos nós precisamos estar próximos, nós vamos ter que trabalhar com elas, nós vamos ter que ensiná-las. And so it means that for us to make disciples, we need to spend time with them, we need to care for them, we need to teach them. Mas quando nós ensinamos, nós estamos a deixar um legado de discípulos. And when we teach them, we are leaving a legacy. E esses discípulos, eles irão fazer outros discípulos. And God willing, those disciples will make other E disciples. nós vamos ver um legado lá na frente. And we will see a legacy that keeps going through generations. Eu gostaria de ler também 2 Timóteo 2:2. Let's read 2 Timothy chapter 2, verse 2. It says, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others." Confie a homens
que sejam também capazes de ensinar a outros. And trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Tudo aquilo que nós aprendemos é para que nós possamos passar para outras pessoas. All that we learn is to pass down to other people. É da nossa obrigação nós ensinarmos, It is in our own obligation to teach, é da nossa obrigação nós estarmos próximos, to be together, nós podermos fazer diferença na vida dessas pessoas. and to make a difference in the lives of many. Se nós queremos realmente fazer a diferença neste mundo, Because if we truly want to make a difference in this world, nós precisamos fazer discípulos. we need to make disciples. Eu fico muito feliz aqui com a igreja. I'm very happy with this church. Quando eu vejo os jovens agarrados à Bíblia, When I see young people looking at the Bible, quando eu vejo o esforço dos adultos para poderem ensinar a palavra verdadeira a esses jovens. and the effort that the adults put in to try and teach them what the Bible says. Como eu disse, isso dá trabalho. As I said, it's a lot of work, Muitas vezes isso nos desgasta. and it's it is it's tiring, Mas isso faz com que a gente possa perseguir para o alvo. but we must keep going towards our goal Nós precisamos entender que sem esforço nós não vamos a lado nenhum. and understand that without effort we will never accomplish anything. O terceiro legado que eu quero falar é que nós precisamos ter uma vida aprovada. I like to talk about the third legacy, which is to live a holy life. Se nós não tivermos uma vida santificada, se nós não tivermos uma vida aprovada, isso vai trazer peso na vida das pessoas que estão à nossa volta. If we don't live a morally good life, that will bring weight to not just ourselves, but to the people around us too. Durante muito tempo eu dizia assim, eu não quero saber aquilo que as pessoas falam sobre mim. For a long time I said, I don't really care about what people have to say about me, Eu preciso saber o que é que eu penso sobre mim. but I'd rather focus on what I think of myself. Eu não quero saber o que é que as pessoas pensam, se eu estou bem, se estou errado, se eu faço certo ou errado. I don't care what people think, if I'm doing good or bad, if I'm right or am I wrong. Mas a partir do momento em que nós nos tornamos cristãos, But here's the thing, from the moment we become Christians, a partir do momento em que nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, representing Christ here on earth, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores, representantes do Deus altivo aqui. the Bible says that we are ambassadors of God here on earth. Nós temos o direito de representar o nosso Deus da forma mais correta. And we have the responsibility to represent God in the best way E eu possible. gostaria que nós lêssemos 2 Timóteo 2,15. And I like for us to read 2 Timothy chapter 2 verse 15, which is just a few verses from the previous passage. And it says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." Nós precisamos nos apresentar perante Deus aprovados, o que quer dizer que nós precisamos passar por provas. It says, present yourself to God as one approved, and the word approved would insinuate that we have to go through trials and be approved through those. Então, ao longo da nossa caminhada, nós vamos passar por etapas e por provas. And so that means that throughout our lives, we will go through struggles. E o problema não é quando nós falhamos. And the problem isn't really when we fail, O problema é quando nós continuamos a falhar e nós não queremos mudar. but it's when we keep failing and refuse to change. E aqui diz que nós devemos apresentar-nos a Deus aprovados como obreiro que não tem que se envergonhar. And in here, so it's saying, present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed. Se eu perguntar aqui, certamente vocês irão concordar comigo que todos nós esta semana nós já falhamos. And I'm sure that if I were to ask for a raise of hands on who has made a mistake this week, we would probably all put our hands up. Mas a Bíblia nos ensina que é um caminhar, é dia após dia que nós precisamos ser aprovados. But the Bible says that it's day by day, every day, trying to get better. E existe um segredo nessa passagem que é manejar ou saber sobre a palavra de Deus. And lastly, this verse concludes with an advice on handling the word of truth.
Hoje nós vivemos muitas vezes pelos padrões do mundo. A lot of times we can be influenced by what everybody says. Aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo faz, nós vamos atrás. What everyone is doing, what everyone says, we follow that. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos saber corretamente manejar a palavra de Deus. But the Bible teaches us to handle the word of truth correctly. Isso não fala aqui sobre como eu devo abrir a Bíblia, This is not just about opening the Bible the correct way, mas fala sobre o que a própria palavra nos diz para nós. but rather what the word, the Bible is saying about our lives. Não adianta você passar 2, 3, 4, 5 horas a orar por dia se você não sabe qual é a vontade de Deus para si. Because, see, it makes no sense for you to pray like 14, 15 hours a day and not understand what God has said about you, His will about you. Veja o que é que diz 2 Timóteo 2, 24, 25. If we go further in that chapter to verse 24, 2 Timothy 2, 24, 25 says, "And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth." Reparem que o bom comportamento ele é algo prioritário para na nossa vida. Notice here that a lot of focus is put on good behavior. Nesta passagem de 2 Timóteo ele diz que não convém brigar. It is, notice that this passage here it's talking about us not being quarrelsome, not fighting with one another, A passagem nos diz que nós devemos ser amáveis para com todos. but rather be loving and kind to everyone. Nós precisamos ser aptos para ensinar. Also, to be able to teach Nós precisamos ser pacientes. and to be patient, Algo hoje nos nossos dias que é extremamente difícil. something that can be extremely difficult. Nós andamos debaixo de um stress, de pressão, A lot of times with stress and pressure, e muitas vezes nós explodimos por tudo e por nada. it's very easy to just explode for anything. O nosso comportamento ele vai influenciar o nosso legado no futuro. Our behavior today influences the legacy that we leave. A passagem também diz que nós devemos corrigir com mansidão. The passage also talks about gently instructing. Nós só podemos corrigir alguém se nós sabemos o que é correto. We can only instruct someone on what we know. E a palavra termina o versículo dizendo que nós devemos levar o conhecimento ao conhecimento da verdade. And verse 25 finishes off by saying that leading them to a knowledge of the truth, Então, para isso, eu preciso saber qual é a verdadeira verdade. which would insinuate that you must first know the truth. Então, o meu legado, do meu comportamento, ele é extremamente importante. So the legacy of my behavior is extremely important. Lembre-se que as pessoas que estão à sua volta, todas elas veem o que você faz. Remember that people around you can see what you do. Seja de bom, seja de mau, eles estão a olhar. Be it good or be it bad, they are watching. Eu não sei você, mas muitas vezes eu olhava para mim e via o meu pai. I don't know about you, but a lot of times I look at myself and what I do, and I'd actually see my father. As atitudes que eu tinha, eu muitas vezes refletia as atitudes que ele teve quando ele era vivo. It's funny because the attitudes I would have would resemble a lot of the attitudes that he had. Eu perguntava-me, por que eu sou tão parecido com o meu pai? And I'd ask myself, like, why am I so like my father? Por que eu faço os mesmos erros que ele fez? Why am I stuck in the same errors and mistakes that he's made? Por que eu falo as mesmas coisas que ele falava? Why do I say the same things he said? Porque o seu comportamento, ele deixou um legado. Because you see, he left a legacy in my life. Talvez você não queira aceitar isso. And perhaps if you're in a situation, you might not want to accept that. Você pode reverter essa situação. And obviously, I'm also saying that you can change that situation. Mas para isso você precisa de se analisar a si mesmo. But for that, you need to first come to grips with it. Você precisa de entender que você precisa deixar um legado diferente para as suas gerações futuras. And to come to the realization that you need to leave a different legacy for future generations. Eu quero falar sobre o legado de algumas pessoas que influenciaram a história. And so, to hammer it home, I'd like to talk about a few legacies, a few great legacies in history.
A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Jesus. So Jesus will be our first one. Jesus é o nosso maior exemplo. He is our greatest example. E eu quero falar sobre algumas áreas em que ele realmente deixou um legado. So here's a few areas where he really left a legacy. O primeiro legado que ele deixou foi o legado da obediência. So first is obedience. Nós podemos ver através do comportamento de Jesus o quanto ele era obediente ao Deus Pai. We see throughout his life how much he was obedient to God. Nós podemos ler isso em Filipenses 2:8. So Philippians 2:8, for example, says, "And being found in appearance as a man," so this is talking about Jesus, "he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross." Nós podemos ver que Jesus, mesmo estando ali, pronto para morrer, ele foi fiel a Deus Pai. So we see that even when Jesus was about to die, even then he remained obedient. Ele deixou esse legado para que nós possamos ser fiéis, que nós possamos ser obedientes, que nós possamos ser alguém com convicções fortes. So he left us this legacy to show us to be faithful, to show us how to be obedient and to yeah. O segundo ponto que eu quero falar é o legado da oração. The second one that I like to talk about is prayer. Nós podemos ver que Jesus era um homem que orava. We can see in the Bible that Jesus is a man that prays. Nós podemos ver ao longo dos 4 evangelhos que muitas vezes Jesus se afastava para ter momentos de intimidade com o Pai. Throughout the 4 Gospels that tell the story of Jesus, we can see many times that Jesus gets up and goes to a separate place so he can pray. Eu não sei consigo, mas hoje é extremamente difícil para mim tirar tempo a sós com o Pai. And I don't know about you, but I struggle with this a lot of times. Nós estamos a viver um tempo em que as 24 horas do dia são curtas muitas vezes. We live in a time where 24 hours in the day many times don't feel like enough. Muitas vezes nós não sabemos como gerir o nosso tempo. And it's hard, it can be very hard to manage our time. Gostaria que nós lêssemos Marcos 1:35. Let's read Mark 1, verse 35. It says, "Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed." Jesus era uma pessoa bem ocupada. Jesus was a very busy man. Havia sempre pessoas que queriam conversar com ele. There's always people that wanted to talk to him, Havia sempre pessoas à sua volta que queriam ser curadas por ele. people around him that wanted to be healed, Havia pessoas que lhe queriam fazer perguntas, people that wanted to ask him questions. mas ele entendeu que ele precisava de ter tempo de qualidade com o Pai. But he understood that he also needed some time to spend with God. E ele sabia que de madrugada ele tinha tempo de qualidade com o Pai. And so he knew that at dawn it would be the perfect time to have some time alone with God. Porque normalmente de noite as pessoas estão a dormir. Because at dawn, generally people are sleeping. Então ele aproveitava esse tempo para poder desfrutar tempo de qualidade com o Pai. And so that was the time where he would kind of sneak away and just be with God. Outro legado que Jesus deixou foi o legado do amor. Another legacy that Jesus has left is the legacy of love. Jesus, ele é amor. Jesus is the embodiment of love. Ele é o exemplo vivo daquilo que nós precisamos fazer, amar uns aos outros. The living example of loving one another. 1 João 4:19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 John 4:19 says we love because he loved us first. Se ele não nos tivesse amado, se ele não tivesse deixado esse legado na nossa vida, hoje seria impossível nós amarmos como ele ama. For if he didn't leave that legacy of love, it would be hard for us to truly understand what it is to fully love somebody. Nós hoje conseguimos amar, nós conseguimos perdoar, porque ele deu o exemplo. Today we are driven to love and to forgive because he left that legacy. Outro legado que ele nos deixou foi o legado da salvação. He also then left us the legacy of salvation. Hoje nós estamos aqui porque ele nos salvou. Today we are here because he saved us. Hoje, milhares de pessoas à volta do mundo, elas já foram alcançadas. And millions of people around the earth have been reached. Porque Jesus, ele cumpriu o seu legado aqui na terra. Because God,
Yeah, because Jesus fulfilled his purpose and his legacy here on earth. João 3,16. John 3:16, most famous verse. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Quem crer nele será salvo. Whoever believes in him will be saved. Eu quero também falar sobre Abraão. Quickly, I'd like to just touch on Abraham, Eu já estou quase a terminar. just concluding here. Abraão ele foi considerado o pai da fé. Abraham is now considered by many as the father of faith. E eu esta semana eu estava a ouvir sobre Abraão e Sara. And this morning I was just listening in on the story of Abraham and Sarah. E eu olho para Abraão e vejo realmente um homem de fé. And I see Abraham as this man of great faith. Abraão ele já estava entrando na sua velhice. Abraham was already very old. Sara, sua esposa, a mesma coisa. The same thing with Sarah. Mas ele sabia que havia uma promessa sobre a vida dele. But he knew that God had a promise, E ele, had promised e him ele something. creu nessa promessa. And he believed in it. E Deus fez cumprir essa promessa na vida dele. And God fulfilled that promise. Ele nunca desistiu. And he never gave up, Abraham. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Abraão, ele deixou um legado de fé para nós. And now we get to look at history and see that he left a legacy of faith. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos aquilo que Deus fez através de Abraão. When we look at Abraham, we can see what God has done through him. Nós podemos ver que aquilo que Deus lhe deu não foi somente para ele, mas também para nós. And we see that what God has done for him is not just for him, but it's for everyone. Eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 22, 16 e 18. Let's just quickly read Genesis 22, verse 16. And it starts kind of in the middle of a sentence. So it says, and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offering all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Reparem que no final do versículo diz: todos os povos da terra serão abençoados porque você obedeceu. And notice that God tells Abraham that all nations on earth will be blessed through him. Se ele não tivesse obedecido, a história seria diferente. For if he had not obeyed, the history itself would be much different. Outra pessoa que deixou um legado foi Noé. Another person that also left a legacy was Noah. Noé também foi obediente. Noah was also very obedient. E Noé ele deixou um legado de repovoar a terra. And he left a legacy of repopulating the earth. Você hoje está aqui por causa da obediência de Noé. And you're here today because of his obedience. Se ele não tivesse ouvido Deus, For if he had not obeyed God, se ele não tivesse confiado em Deus, trusted God, se ele tivesse seguido aquilo que os outros lhe diziam, ele não tinha construído aquela arca. and if he had listened to what people around him had said, he would have not built that ark. Não havia sinal nenhum que iria haver uma inundação na terra. There was no sign that there would be a flood. Não havia chuva. There wasn't any crazy rain. No lugar onde ele estava era um lugar seco. And where he was a very dry place. Mas ele creu em Deus. But he believed in God. E por isso ele deixou um novo legado para todos nós. And perhaps he left a different legacy, and that's why he left a legacy for all of us. E por último eu quero falar sobre o legado dos apóstolos. And then even the apostles. O legado dos apóstolos foi algo tremendo, porque foi através deles que a palavra foi espalhada por toda a terra. And their legacy is great because it was through them that the gospel was shared began to be shared throughout the world. Talvez você esteja aí no seu lugar e diz assim, tá, mas qual será o meu legado? And then you might be in your place and you might be thinking to yourself, well, what will be my legacy? Em primeiro lugar, o seu primeiro legado é aquele que está deixado às pessoas que estão à sua volta. Your first legacy is towards the people that are around you. Esse é o seu primeiro legado. That is the very first legacy.
O seu exemplo, a sua vida, o seu comportamento irá influenciar de uma forma positiva ou negativa. The example you set, the things that you do, the character that you build will influence the people around you, for good or for bad. Mas eu creio que Deus tem mais legados para nós. But there are so many more legacies that God wants to leave honor through us. Talvez você não tenha consciência daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. And it's highly possible that you don't fully understand or fully have imagined what God wants to do through you. E aquilo que eu te quero desafiar nesta manhã So I want to challenge you this morning é que você possa orar a Deus e dizer assim, Deus, qual é o legado que tu queres que eu deixe para as minhas gerações? to pray to God and ask Him, God, what is the legacy that you want me to leave in this earth? Eu acredito que todos nós aqui já tivemos sonhos sobre aquilo que Deus quer que a gente faça. I believe that a lot of us have had dreams that have come from God about things that He wants us to do. Talvez Deus tenha colocado um legado para si que talvez você não saiba como concretizá-lo. And it's very possible that you might have, that you might believe that you have a legacy, but at the same time you don't exactly know how to accomplish it. Você talvez não saiba quanto tempo é que você precisa para completar esse legado. Perhaps you don't know how long it's going to take to fulfill that goal, to leave that legacy. Quando Noé começou a construir aquela arca, ele não sabia quanto tempo é que ia demorar. For example, when Noah started building that ark, which will leave his legacy, he had no idea how long it was going to take. Eu acredito que muitas vezes ele terá pensado, será que eu estou louco? And I believe that a lot of times he stopped and thought to himself, man, am I crazy? Será que vale a pena continuar? I wonder, isn't good for me to continue? E aquilo que eu quero que a gente possa orar é exatamente isso. So I want us to pray for this.